Agora, a Bíblia lida e explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Esse é mais um programa A Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim e eu espero que você possa rapidamente pegar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós estamos continuando o nosso estudo e Jesus continua o seu ensino aos seus discípulos. Estamos estudando o famoso Sermão do Monte no capítulo 7. Jesus está quase concluindo o seu sermão e ele traz um tema importante aqui e que, na verdade, finaliza. Ele é uma espécie de resumo daquilo que nós vimos do início do capítulo 7, no versículo 1 até agora. Esse texto que vamos ler começa aqui no versículo 12. Hoje nós vamos considerar os versículos 12, 13 e 14. Diz assim então a palavra de Deus: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu deixei esse versículo 12 isolado para falarmos hoje, especialmente dele, não só porque ele resume o início do capítulo 7 até agora, os dois últimos encontros que tivemos, mas também porque ele traz talvez o auge do ensino de Jesus em termos de ética. Vocês devem se lembrar, e eu já disse aqui em outros programas, que existe uma forte conotação ética nos ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Ou seja, Jesus estava querendo uma nova postura dos seus discípulos, uma postura que fosse presente e que existisse não só dentro da igreja, mas fora dela, perante a sociedade, perante as pessoas, de tal forma que, por meio de sua vida, do seu testemunho, as pessoas pudessem glorificar a Deus. Jesus então traz esse ápice do seu ensino, esse auge, naquilo que é conhecido muitas vezes por muitos como a regra de ouro. Diz assim então o texto: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. De forma ética, então, nós devemos nos comportar sempre dessa maneira. Tudo aquilo que nós desejamos que seja feito a nós, nós também devemos fazer. E Jesus coloca aqui uma fraseologia positiva. Jesus não quer simplesmente que nós deixemos de fazer coisas que não queremos que nos sejam feitas. Alguns já chegaram a ensinar esse mesmo princípio, mas de uma forma negativa, dizendo mais ou menos assim: não façam a outros aquilo que você não quer que seja feito a você. Talvez esse tipo de postura, embora pareça correto, na verdade leve a uma conduta de estagnação. Muito bem, eu não vou fazer nada de mal, porque eu não quero que nada de mal me seja feito, e isso já é o cumprimento da lei de Deus. De maneira alguma. O cumprimento da lei de Deus não é só deixar de fazer algumas coisas. Quando nós pensamos, por exemplo, na questão do pecado, nós nos lembramos da grande realidade: nós nunca vamos deixar de pecar. Isso está em nós, isso está embutido em nós, porque o pecado nasce conosco, infelizmente. Mas a busca por não pecar é apenas uma parte daquilo que Deus quer que nós façamos. Talvez seja assim o propósito de Deus, que nós pensemos e deixemos de praticar certos pecados. E isso, sem dúvida, tem valor. Mas mais que isso, Deus quer que nós sejamos
proativos, que nós intencionalmente façamos coisas por outras pessoas. Isso é muito mais importante. É por isso que Jesus coloca uma fraseologia aqui de forma positiva e ele quer incentivar a prática de coisas boas. Façam pelos outros aquilo que você quer que eles façam por você. E isso é feito não no sentido de esperar alguma paga, de esperar algo de bom em troca. Não, é simplesmente a nossa postura porque cremos no Senhor. É simplesmente uma postura ética por causa da nossa fé. Nós fazemos o bem, nós fazemos o que é certo porque isso agrada a Deus. Não é só, nem mesmo em sentido moral, porque isso é o correto a fazer. Porque muitas vezes, muitas pessoas aí no mundo são pessoas boas, são pessoas morais. E às vezes, infelizmente, essas pessoas não têm Deus no coração e elas têm uma tendência de comparar as outras pessoas a elas mesmas e dizer assim: eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que Beltrano, eu não preciso estar na igreja está cheia de pessoas que são muito piores do que eu. Mas não é assim que nós nos comparamos com as outras pessoas. Nosso alvo é o Senhor, nosso padrão é o Senhor Jesus que estabeleceu. E o padrão que Ele estabeleceu aqui é: façam tudo aos homens conforme o que vocês querem que seja feito a vocês. Sem esperar nenhum tipo de retorno, sem esperar nenhum tipo de pagamento, apenas porque isso agrada ao Senhor. Apenas porque essa é a vontade do Senhor. É por isso que Jesus adicionou no final: porque esta é a lei e os profetas. Naquele tempo, os judeus se gabavam muito de conhecer a lei e os profetas. Esse é o Velho Testamento, a lei de Deus. Jesus está aqui resumindo o propósito da lei de Deus. O propósito da lei de Deus é cumprir aquilo que o Senhor ordenou. Sim, e mais que isso, é cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Então, na visão de Jesus, para o discípulo dele, a lei de Deus se resume em fazer aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que é o bem para as outras pessoas. Isso faria com que os seus discípulos fossem muito mais do que meros religiosos. Isso faria com que os seus discípulos fizessem aquilo que é bom para os outros sem esperar troca. Porque hoje nós vemos em muitas religiões do mundo um sistema que nós chamamos de sistema meritório. As pessoas fazem o bem porque isso vai fazer com que as suas boas obras se somem e sejam contadas por Deus, como se Deus fosse medir as pessoas, como se Deus fosse medir eu e você pela quantidade de coisas boas que nós fazemos. Meus queridos, não se deixem enganar. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, preste atenção nisso. Deus não mede você pela qualidade das coisas que você faz, por melhores que elas sejam. A Bíblia diz que a nossa justiça, o bem que nós fazemos para Deus é considerado como um pano de saco sujo com relação à salvação. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós somos salvos pelos méritos de Jesus que morreu na cruz por nós. E aí sim, uma vez salvos, aí Deus tem um plano para nós. E Ele requer sim que façamos o bem, não porque vamos ganhar algo em troca, não porque isso vai trazer algum tipo de mérito para nós, mas sim porque isso agrada ao nosso Deus. Sim, porque essa é a vontade de Deus. Por isso Jesus disse: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, façai também vós a eles. E aí Jesus complementa: entrai pela porta que é estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus alerta para os dois caminhos que nós temos diante de nós. Cada um de nós tem dois caminhos, duas escolhas que podemos fazer. Uma Jesus chama de porta estreita.
Essa palavra tem uma conotação de porta difícil, porque muitas vezes ela traz dificuldades, ela traz provações. Mas ele fala da porta larga. A porta larga aqui traz uma conotação de prosperidade. Mas olha só o que acontece no final do caminho de cada uma dessas. Larga é a porta e espaçoso o caminho, mas esse conduz para a perdição. Aquele caminho fácil, o caminho dos bens, o caminho do dinheiro, o caminho da vida boa aqui na terra, pode na verdade conduzir à destruição. Mas, ao contrário, a porta estreita, a porta difícil, como Jesus diz no versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Jesus está dizendo, é difícil, ele vem com dificuldades, ele vem com provações, mas ele conduz à vida. Essa escolha aqui, ou melhor, esse versículo pede para você que está me ouvindo a pergunta: qual é a escolha que você tem feito? Qual é a escolha que você quer fazer hoje? Você quer escolher o caminho fácil? O caminho da prosperidade, do dinheiro, o caminho que leva à perdição? O caminho dos bens dessa vida, das coisas dessa vida? Ou você quer escolher o caminho que conduz à salvação? O caminho que às vezes pode trazer sim dificuldades, problemas, mas que no final conduz à vida eterna. Qual é a sua escolha, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte? O caminho largo ou o caminho estreito? A porta larga que conduz para a perdição ou a porta estreita que conduz para a vida? Jesus deu essa escolha e lembrou aos seus discípulos que essas são as duas únicas escolhas na nossa vida, a escolha mais importante. E Jesus hoje coloca essa mesma escolha para você. Qual é o caminho que você vai escolher? Jesus vai ainda refletir sobre essa questão dos dois caminhos, das duas escolhas, nesse texto que vamos considerar no nosso próximo encontro. Mas até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.